Primeiramente, eu queria introduzir para vocês o que é a definição de aborto. O aborto, a palavra portuguesa tem a origem latina de uma palavra chamada abortacus, que é derivado de duas palavras latinas também. A primeira é aborire, que significa perecer ou morrer, e a segunda é oriri, nascer, certo? Então, quando você junta as duas palavras, formou-se depois esse verbo aí, abortacus ou abortar. Nos nossos dias, o aborto ele tem vários significados de acordo com a nossa visão profissional. Porque como ele é um tema muito polêmico, ele necessita de visões de várias áreas do saber. Área da saúde, área do direito e as ciências exatas também podem contribuir com esse assunto. Então, a primeira definição que eu encontrei diz o seguinte: o aborto é a descontinuação dolosa, certo? No caso aí já uma definição mais jurídica, dolosa, da prenhez, gravidez, com ou sem expulsão do feto, da qual resulta a morte do nascituro. Já a definição médica ela é mais simples, é o feto prematuramente expelido. A definição médica ela diz o que é o fato. Já a definição jurídica ela caracteriza desse lado mais criminal, certo? Quando você realiza essa prática de forma dolosa. Eu vou falar um pouco sobre o histórico, certo? A gente está vendo aí na mídia, rolando nas redes sociais aí um evento que está acontecendo lá no Superior Tribunal. Eles estão discutindo aí sobre essa questão do aborto. Um dos partidos que formam o Congresso Nacional solicitou uma audiência para comentar sobre o tema, e aí foram convidados pessoas dos dois lados. Curiosamente, as pessoas que são a favor da descriminalização dessa prática estavam em maior número, enquanto os que eram contra apresentaram-se poucos representantes. Mas, mesmo assim, tivemos os dois lados para defender esse tema. E uma das alegações das pessoas que são a favor dessa descriminalização, elas argumentam que o nosso Congresso é um Congresso que é conservador, é um Congresso que não quer avançar com essa questão, quer se manter retrógrado. E aconteceu também, ao mesmo tempo, esse ano, dois plebiscitos. Um aconteceu na Irlanda, logo no começo desse ano, acho que se não me engano foi em abril ou foi em maio, e lá a vitória foi acachapante, foi mais de 50% digamos assim, das pessoas que foram votar, porque a votação ela foi opcional, você vota se quiser, e aí a maioria venceu. E na Argentina nós também tivemos isso aí, mas aí no caso foi no Congresso, né? A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que desejava descriminalizar essa prática, mas no Senado, há umas 2 semanas atrás, ou quase um mês, eu acho, o Senado barrou e esse projeto foi fechado, certo? E aí a gente está nesse conflito, nessa discussão, tem pessoas que são a favor pelos seus motivos, tem pessoas que são contra, expõem os seus motivos, mas essa é uma discussão que já tem muita história, certo? A primeira documentação que trata sobre o aborto é um documento antigo que foi redigido por um dos imperadores da China chamado Shennong, certo? Ele é considerado um dos 3 Augustos, um dos grandes imperadores da China. E ele, nos seus escritos, ele dá uma receita de um medicamento que iria causar o aborto, né? Iria fazer com que a mulher ela abortasse. E pelos estudos dos cientistas, eles acreditam que essa substância danosa à criança, ao bebê, ao feto, era o mercúrio. E o que acontece? Essa substância, ela não era apenas danosa à criança, ela também era danosa à mulher. Então, as práticas abortivas do passado, elas prejudicavam não só a criança, como também a mãe, do ponto de vista físico, certo? Físico-biológico. E, inclusive, no passado nós tínhamos também sociedades e culturas que praticavam o infanticídio. Ou seja, elas esperavam que a criança nascesse para logo em seguida eles matarem, certo? E aí tem um caso interessante
que é o caso que aconteceu no século XVI, quando os portugueses eles chegaram ao Japão. Eles se depararam com as japonesas, e as japonesas tinham uma prática de cometer o infanticídio das crianças, quando não era aquela criança apresentava alguma característica que não tornava essa criança útil. Tem outras sociedades, a gente vê hoje, não agora recentemente, mas na China, até um tempo desse, nós tínhamos a política do filho único. E a China é um país que valoriza muito os homens. Quando você tem um homem na família, esse homem vai ser aquele que vai dar prosperidade, vai dar riqueza à família. E aí o que acontece? Quando a mãe descobria que a criança que estava no ventre dela não era um homem, era uma criança, alguns pais tentavam e decidiam realizar o aborto para que a mãe depois pudesse engravidar novamente e conceber um novo filho da maneira como esse casal, esse pai ou a família desejasse. E aí, outros exemplos de aborto com risco da mãe são esses os seguintes: as pancadas no abdômen. Em algumas sociedades, quando se desejava o aborto, a mulher era exposta à agressão física até que a criança morresse. E, inclusive, em algumas sociedades, há relatos também de mulheres que recebiam cavalgadas de cavalo. Olha só que absurdo. Certo? E todos esses meios são meios cruéis. Do ponto de vista cristão, tanto cruel a criança como quanto a mãe. As primeiras pessoas que começaram a discutir sobre o aborto, eu listei aqui 2 filósofos. Naquela época, o feto ele pertencia ao homem, porque a mulher era propriedade do marido. Então, automaticamente, o bebê que tinha no seu ventre também era propriedade do homem, certo? E aí, o aborto, em grande parte das sociedades, só era feito sob autorização do homem, ou seja, se o homem assim desejasse. A mulher não tinha o direito, nesse caso, de opinar sobre esse tema. E aí, vêm os filósofos Aristóteles e Platão. Aristóteles ele fala do aborto como um método eficaz para limitar e estabilizar populações. Quem faz biologia, eu cheguei a estudar no ensino médio, e tinha um capítulo que falava sobre dinâmica de populações, né? Por que as populações elas crescem, por que elas estabilizam, por que elas estão caindo. E, para Aristóteles, o aborto era uma maneira de você manter, controlar a população, visto que no passado os recursos não eram assim tão disponíveis como nós temos hoje, né? Hoje você vai numa feira e compra qualquer uma coisa que você quer. No passado não era bem assim, nem todos tinham acesso à alimentação, aos líquidos necessários para se manter. E Platão, ele comentava uma coisa interessante, que o aborto ele era obrigatório para mulheres acima dos 40 anos. Poxa, por quê? Os homens que iam para a guerra, os guerreiros, né, quando eles voltavam da guerra, ou até antes de ir para a guerra, eles praticavam promiscuidades sexuais com várias mulheres. E acreditava-se na sociedade da época, sociedade grega, que se esse homem ele engravidasse uma mulher de 40 anos, ele iria se tornar ele ia perder a sua pureza, ele ia se tornar alguém impuro e poderia prejudicar, digamos assim, nas batalhas e nas guerras. Então, para que se evitasse essa perda da pureza do homem, era feito o aborto com essas mulheres. E algumas pessoas comentam que foi a partir desse comentário de Platão que foi surgido o primeiro germe da eugenia. Tipo, a gente vai ter filho através de um parâmetro. Se esse parâmetro não é cumprido, então a gente não coloca essa criança para nascer. Certo? Eu vou citar alguns exemplos para vocês, mas nesse caso aí era a questão das mulheres acima de uma determinada idade não poderiam mais ter filhos com esses guerreiros. Okay? A gente vai entrar um pouquinho agora sobre o aborto ligado à moral católica, né? Porque a Igreja Católica também redigiu escritos sobre essa temática. E uma coisa interessante é o Tomás de Aquino, ele fala sobre o feto, que o feto só receberia uma alma após 60 dias. Então, após 60 dias contados, depois que foi descoberto que a mulher está grávida, aí sim
aquele feto ele tem uma alma e ele agora é um cidadão com direitos e deveres futuros. Enquanto não atingisse esses 60 dias, não era exatamente assim considerado um pecado, certo? Mas essa mentalidade ela foi mudando ao longo dos anos com a Igreja Católica. Ele também falava o seguinte, que a infusão da alma não ocorria até várias semanas após a concepção, a chamada animação tardia, ou seja, aquilo que estava em desenvolvimento, ela tinha um tempo para receber essa alma. E aí, após esse determinado tempo, esse futuro ser teria, sim, direitos, seria um filho de Deus, por aí vai. E aí, no senso comum, o aborto não era um pecado durante esse período, apesar do próprio Tomás criticar essa prática. Ele considerava isso como um homicídio, certo? Ele achava que se você, apesar de não ter chegado aos 60 dias, você opta por realizar um aborto, você estaria fazendo um assassinato, cometendo um pecado dos 10 mandamentos. Você está matando uma pessoa, no caso, inocente. E aí essa ideia se manteve até 1588, quando foi em 1869 a igreja finalmente toma uma posição e diz, não, um aborto ele é um assassinato. Quando você realiza, você está pecando mesmo. E aí esse ato foi promulgado por Pio IV. Com relação à história em si do aborto, como é que ele, na sociedade moderna, ele começou a germinar, o primeiro país que liberou o aborto foi a União Soviética, em 1920. Pouco tempo depois da Revolução Russa, quando Lenin, com os bolcheviques, tomaram o poder. E muito do que foi causado de mudanças na Rússia na época veio através da filosofia marxista. E a filosofia marxista ela tinha como principal objetivo, que foi a interpretação deles dois, que a célula que faz todo o mecanismo da burguesia funcionar se chama família. Então, se você cria mecanismos para que essa família ela se quebre, ela se parta, você vai conseguir destruir a mola que faz o capitalismo ou a burguesia funcionar. E aí, após a tomada do poder pelos bolcheviques, o Lenin ele começa a dar uma série de liberdades às mulheres. As mulheres passaram a trabalhar, as mulheres passaram a ter direitos iguais, mas ao mesmo tempo também ganharam esse direito de realizarem abortos. Porém, muitas dessas liberdades foram dadas à mulher pelos motivos errados, porque tinha dentro dessa trama que a família ela fosse esfacelada. O segundo, Alemanha, do governo de Hitler. Você pode se perguntar, de todas as mulheres? Não. Vocês sabem muito bem que Hitler ele acreditava numa raça superior. Essa raça é chamada de raça ariana. As mulheres alemãs elas praticavam aborto. No início do regime nazista, eles digamos, fizeram assim, não, você que é mulher ariana, não faça isso. Começaram a criar políticas para que elas fossem desencorajadas a realizar. Até porque, na época, os médicos que realizavam esses procedimentos eram judeus. E aí, no caso, os judeus não poderiam, digamos, ganhar o fruto desse trabalho. Que também não era digamos assim, um trabalho que, na minha opinião, seria digno de se fazer. E, ao contrário das mulheres alemãs, as mulheres que não eram arianas, que eram de outras raças diferentes consideradas pelo Hitler, ele os encorajou a realizar. Porque no plano dele tinha como objetivo que essas raças fossem sendo extintas ao longo dos tempos e só ficasse a raça pura, a raça perfeita, que era o sonho dele de fazer. No Brasil, como é que essa temática ela é tratada? Ela é tratada em vários aspectos, começando pela monarquia, com a primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824, que diz que o aborto é um crime contra a vida humana, certo? Porém, tinha uma cláusula lá que dizia que o aborto autoinduzido, ou seja, aquele que é causado, que surge por causas naturais, ele era permitido. Ou seja, a mulher tinha alguma complicação durante a gravidez e precisava fazer esse procedimento, senão ela iria morrer. Então, no Brasil, a primeira lei que tratou sobre esse assunto já dava essa exceção.
Com o surgimento da República, com os códigos penais que vieram, o primeiro, o Código Penal de 1890, ele fala que o aborto é feito por terceiros, certo? Ele é ilegal e a pena é agravada em caso de morte da paciente, ou seja, o aborto não pode ser feito por outras pessoas a não ser aqueles que têm competência para tal, os médicos, no caso, que fazem essas cirurgias, esses procedimentos. No Código Penal de 1940, eles clarificaram o tema, mas mantendo ainda o aborto como um crime contra a vida. E também nesse mesmo momento, eles também liberaram para os casos de estupro, risco de vida da mulher, e isso já existia, né, desde a monarquia. E mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal ele liberou também que a mãe, caso seja diagnosticado no ultrassom que essa criança ela é anencéfala, ou seja, não tem a formação do sistema nervoso central, a mãe pode optar também por realizar este procedimento, certo? Mas aí eu entrei com esse histórico, mostrar para vocês a nossa realidade, como estamos hoje, sobre essa legislação, e eu queria mostrar para vocês o que é que a Bíblia fala sobre esse tema. Deixar claro, a Bíblia não fala diretamente sobre o aborto, assim como ele também não fala diretamente sobre a Trindade. Nós, ao lermos o texto bíblico, nós conhecemos a Trindade. E também nós conhecemos também sobre a vida, quando estudamos também a palavra. Então, vou ler para vocês só esse trechinho aqui. Desde o momento em que o Criador soprou vida no primeiro ser humano, as vidas humanas seguintes passaram a dispor da mesma essência. Quando ocorre a concepção, a vida humana é transmitida para sua nova forma individual e singular. Para quem não sabe, a concepção, o termo concepção é a ação ou efeito de gerar ou ser gerado um ser vivo. Ou seja, é o momento que as duas células haploides, o espermatozoide e o óvulo, se juntam e formam um zigoto, que é uma célula potencialmente causadora de vida. Ou seja, uma célula que se você deixar ela crescer no útero da mãe, ela vai se desenvolver e formar uma criança. Quando se tem o desejo pelo aborto, alguns motivos permeiam a cabeça da mulher. E motivos esses causados por diversos fatores. Estabilidade financeira, estupro, a gravidez indesejada, quando ela engravida no momento que ela considera errado na vida dela, ela não queria que fosse naquele momento, e diversos outros fatores. Certo? Para o caso de estupro, certo? E digamos assim, o risco de vida para a mãe, isso já tem legislação. Só que acontece, influenciado digamos assim, pela Revolução Bolchevique, que começou a dar as primeiras ideias de liberdade sexual, o movimento feminista, a partir dos anos 60, anos 70, também começaram a divulgar em suas pautas essa questão da liberdade sexual. A mulher ela tem que ter esse direito de escolher que momento da vida ela deseja ter essa criança. E hoje a prática do aborto também é ligada à liberdade sexual. Nós temos países hoje, boa parte deles europeus, que em suas legislações permitem que a mulher até a 12ª semana de gestação elas possam realizar um aborto. Traduzindo isso em meses, seria o equivalente a 3 meses de gravidez. Então a mulher teria até 3 meses para realizar este aborto, certo? Só que quem é o público-alvo dessas novas ideias? São a nova geração, a geração dos jovens. Por quê? Talvez possam ser novos consumidores, já que onde o aborto foi legalizado, as empresas e clínicas que realizam esses procedimentos também foram as mesmas que também, digamos, apoiaram do ponto de vista político e financeiro essas causas. Então a gente não sabe quais são as verdadeiras intenções de se legalizar o aborto. Se é para ganhar dinheiro mesmo ou se é para proteger a saúde da mulher. A gente vai ver já já que não é bem assim, não é corretamente proteger a saúde da mulher. A gente vai ver bem direitinho por que não é. E este público novo que durante a sua educação é ensinado ou aprende sobre essa temática, acresce ou entra na população mais velha, mais adulta, que já aderiu em sua vida social à questão da promiscuidade sexual.
Isso também é uma pauta de liberdade sexual. Ou seja, a mulher, assim como existem homens que estão por aí, garanhões, fazendo, digamos assim, coisas que não deveriam fazer, a mulher também deveria ter esse direito de participar também dessas coisas. E caso acidentalmente ela engravide, ela tem o direito de realizar esse aborto. Porque realizando ela fica livre para continuar com a sua vida independente, quer ela cumprir promiscuidade ou não, certo? E aí o que acontece? Com esse falso liberalismo, surge uma gravidez inesperada. Porque no caso do Brasil, infelizmente, nós não temos políticas públicas de planejamento familiar. Os pais que poderiam dar essa educação não têm tempo, também não tratam dessa temática com os pais, certo? E aí o que acontece? Essas crianças, pela própria idade, pela questão adolescente, e pelo ambiente que convivem, acabam tendo relações sexuais e criam essa situação de gravidez inesperada. E o que acontece? Um jovem está aí procurando crescer na sua vida, estudar, tanto homens como as mulheres também, inclusive agora nesse momento que a mulher ela tem esse grau de independência muito mais aberto em relação aos anos mais antigos. E aí quando essa questão acontece, a vida desse casal muda completamente, né? E aí tudo isso poderia ser resolvido com uma educação adequada, certo? E, infelizmente isso é um tema que nem na igreja se discute muito. Na igreja adventista eu acredito que eu fui atrás do assunto por minha própria vontade e não porque eu ouvi de algum colega, algum amigo ou alguma pregação que abordasse esse tema em si. E aí, o que é que acontece quando surge a gravidez inesperada? Um conjunto de fatores podem causar o desejo ou não da mulher de realizar o aborto. Um deles é o abandono paternal, certo? Se o pai desiste, abandona a moça com quem ele engravidou, ele está agravando as chances da mulher querer realizar um aborto, certo? Outras razões sociais também. Fulano e fulana são de alguma denominação religiosa. E eles dois acabam engravidando e não são casados. E aí o que acontece? A pressão familiar e o desprezo que eles acabam recebendo, o risco que eles sentem de, meu Deus, eu engravidei e agora vou ser, vou ser desprezado pela minha comunidade religiosa. E aí todo esse medo do que é que eles vão mostrar para essas pessoas, dessa comunidade da qual elas fazem parte, se traduz em vamos realizar o aborto para que ninguém saiba o que a gente está fazendo. E aí a gente vai continuar santo, certo? Só que aí, quando você tem essa falta de apoio, tanto familiar, como do cônjuge e como da comunidade na qual você vive, você vai chegar num denominador comum, que é o aborto, certo? E aí, eu faço esse apelo a vocês, se vocês por acaso conhecem ou chegarem a conhecer alguém que está passando por essa situação, ajudem-o, incentivem essa pessoa a viver essa nova condição. Digamos assim, diga que isso não é uma tristeza, não é um absurdo ter um filho, é uma desgraça. Assim como infelizmente hoje o pessoal demoniza muito o casamento. O casamento é uma prisão, o solteiro, a vida do solteiro vai se acabar. Mesma coisa, tem seus prós e tem seus contras. Se você infelizmente chegou a essa situação, você não vai agora lançar de e-mails, que a gente vai ver já alguns versículos bíblicos que, digamos assim, contrariam aquilo que Deus quer de nós, certo? E aí, só para eu listar para vocês, o aborto tem vários tipos de abortos. A classificação é extensa. A gente não pode levar-se pelo que a mídia fala sobre aborto, porque muitas vezes a mídia ela pega todos os casos e traduz um número enorme, certo? Além também do exagero de alguns cálculos que fazem algumas empresas, algumas ONGs. E aí esse número gigantesco faz a galera, eita, a gente tem que aprovar essa lei, porque tem muita mulher morrendo e é muito aborto que está acontecendo e tal, certo? Mas, na verdade, o aborto ele é classificado em várias correntes.
Tem um primeiro aí que é o acidental, fatalidade. A mulher sofreu um acidente quando estava grávida. Um exemplo, um acidente de carro. O aborto espontâneo, que ele pode acontecer durante os 3 primeiros meses de gravidez. É uma questão que ocorre com a mulher inesperadamente. Consequência esta do mundo em que vivemos. Vivemos num mundo imperfeito, um mundo de pecado. Pode sim acontecer isso. Aborto frequente é quando a mulher ela tenta engravidar várias vezes e todas as vezes que ela engravida, o corpo não tem condições de, digamos assim, gerenciar a formação dessa criança. Geralmente os médicos aconselham que essa mulher ela não tente engravidar novamente. Recomenda-se a esterilidade ou o uso de anticoncepcionais para que ela não possa passar por essa situação. O aborto induzido, certo? Que é feito pode ser pela mãe ou terceiros, ocorre através de medicamentos ou meios mecânicos, que é geralmente o que acontece muitas vezes legalmente e ilegalmente em alguns países. A mulher toma uma medicação que é capaz de destruir esse feto durante esses primeiros 3 meses, ou quando ela vai ao hospital e o médico ele usa um material, um sistema para remover aquele feto e durante o procedimento ele acaba destruindo a criança que está se desenvolvendo, né? Tem um aborto completo, que é feito após o aborto induzido, né, para digamos assim, para organizar o médico, ele, digamos assim, fazer um cuidado maior com a mãe após a primeira parte. Tem um aborto criminal, certo? Que esse é o motivo de tanto burburinho que acontece hoje no Brasil, que é feito por motivos socioeconômicos. Eu não tenho condições de criar essa criança ou não quero nesse momento da minha vida. E também malformações fetais. Eu não sei quantos aqui viram uma informação bem interessante. Eu também não sabia disso até essas situações que têm acontecido no mundo chegarem a mim, que na Islândia, que é uma ilhazinha que fica lá ao extremo norte da Europa, não existem crianças com síndrome de Down. Por quê? Existe uma legislação no país que, caso a criança seja diagnosticada durante os exames que ela tem essa síndrome, os pais podem optar por realizar um aborto, certo? O que aconteceu no Brasil no caso das crianças anencéfalas. E aí, de justificativa em justificativa, crianças que estariam em período de desenvolvimento, queiram elas normais ou com alguma síndrome, estão sendo dizimadas por essa prática. E tem o aborto oculto, é o último tipo de aborto, que é aquele onde o feto ele morre, mas fica preso no útero. A mulher não sabe que tem uma criança que já morreu, ela não foi expelida do seu útero, certo? E aí, eu quero mostrar para vocês esse versículo, está lá em Jeremias capítulo 1, verso 5. O contexto é quando Jeremias ele começa o livro dele, dizendo que o nome dele é Jeremias, que era filho de fulano, neto de Beltrano, e aí no verso 4 ele diz: um dia o Senhor chegou para mim e me disse essas seguintes palavras. E aí no verso 5, Deus diz isso aí: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da mãe, te santifiquei, as nações te dei o profeta. Como sabemos, Deus é amor. Deus não ama fulano mais do que ama Beltrano. Então, Deus não ama mais a Jeremias do que a mim e a você. Então, antes que nós que estamos aqui hoje formos formados, Deus também nos conheceu, certo? Então, para Deus, nós já somos, digamos assim, seus filhos no momento que estamos em desenvolvimento, né? Outro verso muito legal está lá em Salmos 139, o verso 13 e 14, né? Que o salmista ele fala o seguinte: tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Outro versículo corrobora com esse desejo de amor que Deus tem a cada um de nós quando estamos ainda em desenvolvimento. Tem outros versículos aí, eu não vou abrir por conta do tempo, mas se vocês quiserem, anota aí, tá? Jó, capítulo 12, 10,
e Jó 33, 4. Jó falando sobre do ventre da minha mãe nasci, do pó nasci, do pó voltaria a morrer. E ele faz esse paralelo entre esse tema que a gente está comentando, certo? E o que acontece? Deus, ele tem também autoridade. Então, ele tem o poder de conceder a vida. E os versos também de Jó 21, e o 1, 21 e 32, 39, também fala que Deus é o doador, mas também é aquele que pega de volta. Ou seja, Deus é quem determina a morte e também a vida de cada um de nós. Ou seja, nós não deveríamos, como seres humanos, interferir nisso. Isso aí é obrigação de Deus. Em 12 semanas, peça por peça dessa obra, que através de todo o mecanismo biológico, que eu não acredito que é por acaso, que tem um criador por trás disso, está ativo em funcionamento. E nenhum casal, muito interessante, uma coisa que eu achei muito interessante é que nenhum casal, quando perde a criança, ela trata essa criança como um amontoado de células. Perdi o meu feto. Não. A mãe geralmente ela está muito triste, o pai também está muito triste, eles dizem, perdemos o nosso bebê. Mas ele não é um bebê, cientificamente falando. Pela ciência, o bebê é depois de 24 semanas. Mas, na cabeça deles, dos pais, aquelas células que estão se formando para ele já é uma criança. Certo? Uma coisa interessante também é o anúncio quando a princesa Kate Middleton engravidou do primeiro filho. Eita, vamos saber agora quem vai ser o herdeiro. E a imprensa toda tratava esse zigoto que estava ainda em desenvolvimento como um bebê. Também, curiosamente. Não tem como você dissociar daquilo que está surgindo de um potencial ser vivo. Quando você estabelece um tempo específico, não, até aqui é um ser humano, até aqui não é um ser humano. Você está pecando, não pecando, você está contradizendo aquilo que Deus deseja de seus filhos, né? Que eles sejam abençoados, tanto no corpo de suas mães, como também fora delas, certo? E aí, eu trouxe também aqui algumas opiniões das religiões sobre a vida. Achei muito legal que para o judaísmo, a vida se inicia antes da concepção como uma bênção do Senhor. Então, quando o pai e a mãe eles decidem, vamos ter um filho, Deus os abençoa. Então, nesse momento, caso a vida, o processo se inicie, a bênção já foi dada há um bom tempo antes. Para os cristãos, a vida já começa na concepção, a visão dos cristãos. E o aborto se compara ao homicídio. Por quê? Para o cristão, a criança que está se formando, ela é um ser humano em potencial. Então, se ele é um ser humano em potencial, ele goza de seus direitos e deveres. E o direito maior, que o ser humano tem é o direito de viver, certo? E o Islã também considera o aborto igualmente imoral, certo? E aí, a pergunta fundamental, que é que deixa o pessoal muito confuso, e é também uma carta que muitas pessoas que advogam a favor do aborto usam, é para, digamos assim, o que é uma vida realmente? Uma vida distinta e individual é uma pessoa, é um ser humano que está se surgindo, uma pessoa completamente diferente, ou é apenas um órgão, digamos assim, um acessório da mãe, que se deixar passar mais tempo, deixa de ser um acessório e se torna uma criança. Vamos supor que a criança que não saiu do ventre da mãe não é um ser humano, certo? Então não interessa se é de 1 dia a 9 meses. Se ela estando na barriga da mãe, ela não é um ser humano com direitos, então não há necessidades de justificar a prática, certo? Então, se até 9 meses aquilo que está na barriga da mãe não é um ser humano, então não há por que a gente ficar justificando aborto espontâneo, aborto por estupro, tudo pode ser feito. Qualquer aborto pode ser feito em qualquer estágio. Porém, se quem está nascendo ou nasceu é um ser humano, não há justificativa adequada para o mesmo, certo? Ou seja, se você acredita que a partir do momento que o zigoto é formado, aquilo é um ser humano,
que vai se desenvolver num ser humano depois, então durante aquele período ele já é considerado um cidadão, certo? Comum, e vai servir à sociedade depois que nascer. E aí, logicamente, eu vou colocar também exceto nos casos que você tem um risco duplo da morte, quando a mãe corre o risco de morrer juntamente com a criança. Então, infelizmente isso tem que ser feito. Não somos perfeitos. Nem toda mulher ela consegue desenvolver com qualidade a sua gravidez. Outro argumento que é utilizado pelas pessoas que advogam é que a mulher ela tem o direito de escolher, ou seja, a mulher ela tem esse direito de liberdade. Eu posso escolher ter ou não essa criança. Só que tem um problema. Esse direito de escolha não pode ser ilimitado. Ou seja, se eu não gosto disso, eu não quero isso e acabou. Não. E aí eu trago para vocês um exemplo que eu extraí de um livro muito bom, que ele fala sobre essa temática, que é sobre o adolescente ou criança, que é um fardo para os pais. Ou seja, por exemplo, você que é casal, tem um filhinho, ele está chegando na fase pré-adolescente, adolescência, ele começa a se tornar o cara mais chato da tua casa. Isso te dá o direito de matá-la? Não. Não é pelo fato de que ela é chata, que ela não te obedece, que isso te dá o direito de assassiná-la. Então a mesma coisa acontece para o aborto. Se o aborto, para uma mãe, ele se torna, digamos assim, um fardo, isso não dá o direito a ela também de tomar a vida dessa criança, certo? E aí a questão principal não é sobre direitos, se a mulher tem ou não direitos, mas sim se o que está lá no útero dela é um ser humano ou não, certo? E o que acontece? Para nós que somos cristãos, sabemos que Deus valoriza a criança antes mesmo dela ser concebida. Então ele já está aguardando por aquele ser humano. E aí, ou você vai honrar a vida ou vai honrar as escolhas pessoais. Eu acho que quando você vai colocar numa balança esses dois direitos, o direito à vida com certeza sobrepõe as minhas escolhas pessoais, certo? Porque eu não gosto de fulano, eu vou matá-lo. Não é bem assim. A outra questão interessante é a questão do bebê prematuro dentro e fora, certo? Por exemplo, você tem uma criança que nasce prematuramente. Porém, essa criança, quando ela sai da mãe, todo vem um aparato, os médicos dão medicações, alimentos na forma de soro para fazer com que essa criança consiga se desenvolver após ter nascido. Porque se você deixar a criança do jeito como ela está, naquele formato ainda, ela não vai conseguir resistir, vai morrer. Então, por que quando a criança ela sai, o bebê prematuro sai da mãe, ele é tratado com tanto cuidado e com tanta corrida para tentar mantê-la viva, esse tratamento não é dado para a criança que está lá dentro? Porque ela está lá dentro, eu tenho o direito de extirpá-la. Não, mas se ela sair do útero da mãe, ela agora é uma pessoa com direitos. Inclusive, eu vi uma propaganda muito interessante que fizeram, não sei se foi nos Estados Unidos ou se foi na Europa, que é uma mulher, ela fica brincando, ela pega um bebê, tem um desenho do útero atrás, e ela pega o bebê, aí quando ela coloca do lado do útero, ela diz, não é uma pessoa. Quando ela tira do útero, ela diz, é uma pessoa. Não é, não é, é. E aí? O que vai decidir se a pessoa é um ser humano ou não é o fato dela estar dentro ou fora do útero? Não. O aborto também atinge a Deus. Deus perde a oportunidade de se relacionar com esse novo ser, de conhecer esse novo filho. Esse filho vai perder as oportunidades de orar, de conhecer a Deus, certo? E o bebê pode ser oculto para nós, mas para Deus ele não é, ok? E aí, o que acontece muito também é a visão distorcida das pessoas que são a favor do aborto, ou seja, as pessoas que têm uma cosmovisão diferente das nossas, que não temem a Deus, não conhecem a Deus. Então, essas pessoas que não conhecem a Deus, eles não vão ter em mente que para Deus aquele bebezinho, aquele feto é algo valioso, certo? E aí, com essa visão distorcida, os filhos podem ser inconvenientes, eles podem trazer prejuízos futuros, e olhem só como o individualismo está sobrecarregado sobre essas afirmações. Vai ser inconveniente para mim.
vai trazer prejuízos para mim. Ou, por exemplo, não vai ter valor perante uma sociedade, no caso a China e a Índia. Eu falei a você sobre a política do filho único, né? Agora a política é de 2 filhos, os chineses podem ter 2 filhos. E também esconder um pecado oculto criando outro. É um caso de muitos religiosos, que quando se deparam com a situação da gravidez indesejada, para ocultar o pecado, eles realizam outro pecado. E por que realizam? Porque não tiveram instrução, não ouviram, não conheceram, não tiveram, digamos assim, os pais não deram a educação adequada sobre esse tema. Outra questão também é as conveniências e as circunstâncias, né? Eu já falei do sexo. Talvez a gente chegue num futuro onde a gente possa escolher a cor dos olhos, o sexo e tal, e aí prepara tudo lá, a mulher engravida e de repente a criança que está se desenvolvendo não é do sexo ou não é da cor dos olhos que eu quero, não é, sei lá, geneticamente não é aquilo que eu quero. E aí por conta disso não, então vamos abortar essa criança. Tem um filme muito antigo, mas muito legal, acho que vocês já devem ter visto, muito bom. Eu já vi quando eu estudava no ensino médio e vi novamente na graduação, que é um filme chamado Gattaca. Quem já ouviu falar desse filme sabe que ele fala sobre uma situação de uma família onde ela tem um filho que nasceu. A mulher teve a relação sexual e esse filho nasceu. Só que essa criança, esse rapaz, ele nasce com algumas limitações físicas. Enquanto que, alguns anos depois, com a tecnologia genética, esse mesmo casal decide ter um filho através dessas técnicas científicas e nasce um filho perfeito. O cara excelente nadador, consegue entrar no exército, consegue galgar passos superiores. E aí o filme ele faz uma crítica muito interessante à eugenia. Vai chegar um ponto que o ser humano vai poder escolher como ele quer ter o seu filho. E aí ele vai descartar tudo aquilo que ele achar defeituoso ou incorreto, certo? E isso é uma coisa, do ponto de vista ético, muito contraditório, muito perigoso. João, capítulo 9, ele fala sobre a cura do cego. E aí os discípulos questionam a Jesus por que ele nasceu cego. E aí Jesus diz, para que se fosse manifestada a glória de Deus nessa pessoa. Então, muitas vezes, aquilo que para nós a gente não considera como perfeito, para Deus Então, se você, na sua vida, você conhecer um casal que tem um filho com síndrome de Down, ou que nasceu com algum defeito físico, para a sociedade, algumas pessoas, isso não pode ser legal. Pode até não ser interessante. Vai ser desgastante, vai prejudicar o meu ego, porque essa pessoa não vai aspirar aquilo que eu desejo que ela seja. Mas para Deus, ela é tão importante quanto um ser humano normal, certo? E o incesto e o estupro, se justifica fazer o aborto? A mataríamos se ela estivesse fora? Por que a gente deve punir a criança por um crime que foi feito pelo pai? Certo? Isso é só para vocês refletirem sobre o tema. Certo? Hoje a nossa legislação permite que em casos de estupro, a mãe, caso não deseje, ela possa fazer o aborto. Só que para o nosso pensamento cristão, isso também não deixa de ser, apesar de uma situação muito complicada, muito pesada, não desejo que ninguém passe por isso, nenhuma mulher. Isso dependendo da condição, da situação social que essa mulher vive, ela pode optar ou não. Às vezes nós somos deparados com essa pergunta, mas você não se importa com a mulher que sofreu esse aborto, você é muito egoísta. Ela está sofrendo e você quer que ela ainda tenha um filho fruto do estupro, certo? Mas aí o que acontece? E se a gente resolvesse matar o estuprador? Aliviaria o peso da vítima? Eu acredito que não. Será que matar a criança, fazer o aborto desse estupro, também vai trazer alívio emocional? Tem um estudo que eu peguei da USP, da Faculdade de Medicina, é um estudo que foi feito em 2009. Eles analisaram como a mulher se sentia psicologicamente falando após realizar um aborto. Eles chegaram a essa conclusão interessante. As mulheres que viveram o abortamento espontâneo encontram-se mais culpadas do que aquelas que provocaram, certo? No entanto, no caso 30% para as que
realizaram o espontâneo e 18% para as que provocaram. No entanto, as mulheres que provocaram, ou seja, que desejaram realizar aborto, se encontravam mais ansiosas, mais deprimidas do que aquelas que viveram o abortamento espontâneo. Então, apesar da mãe ela estar desenvolvendo uma criança que, digamos assim, é fruto de uma coisa que ela nunca quis que isso acontecesse, realizar o aborto dessa criança talvez a prejudique mais do que o contrário. O governo brasileiro ele apresenta algumas soluções para esses casos. Uma das opções, a mais polêmica, mas que também não deixa de ser possível, é a própria mãe criar essa criança, certo? Mas isso é muito complicado, eu não vou ficar aqui dizendo se isso é bom, se isso é ruim, isso é uma questão pessoal da mulher. Mas lembro a vocês que para Deus qualquer vida é valiosa, certo? O segundo, que é um caso que acontece muito, que a mãe, ela, por orientação de psicólogos, ela decide manter a criança no ventre e assim que a criança nasce, ela é encaminhada para um orfanato, para que ela seja criada lá. E uma coisa muito interessante é que as mães que às vezes fazem isso, quando a criança nasce, elas acabam desistindo de deixar a criança no orfanato. Elas acabam criando vínculo com a criança, porque ela está vendo, né, a criança. E não só para os casos de estupro, também os casos de gravidez indesejada, isso também acontece. A criança, no momento que ela nasce, a mãe desiste de botar no orfanato, e ela acaba querendo criar. E a terceira e última opção, que é você abortar essa criança. Vou falar rapidamente só sobre um dos argumentos que o pessoal gosta de usar muito para advogar a causa para o aborto, que é a questão estatística. Então a gente vê reportagens aí das mídias tradicionais, mídias que têm o viés a favor dessa prática, eles apresentam números gigantescos. 1 milhão de abortos são feitos por ano no Brasil. E aí o Ministério da Saúde, quando é diagnosticado uma doença, o médico anota, ele registra isso num termo chamado CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Eu sou dentista, então quando eu faço a extração de um dente, eu registro no paciente esse CID. Se o paciente precisa ficar em casa, ele quer o atestado, eu faço o atestado e coloco lá, para fins trabalhistas, o CID, para que o empregador saiba por que ele não está vindo para o trabalho. Então, para a mesma coisa, tem o CID para os abortos. Tem vários CIDs, então tem CID de O0 até o O08, para cada tipo diferente, para cada esquema. E, para a curiosidade de vocês, no último levantamento do SUS, de 2016, o total de óbitos, mulheres que morreram por conta do aborto, foi de um total de 118. Destes, o aborto causou a morte de 56 mulheres. Eu vou explicar direitinho para vocês esse número. Você tem 118 de um universo de várias doenças. Especificamente do aborto, envolvendo todos os abortos que eu falei para vocês, classificados, o total foi de 56. E, pasmem, dos abortos que foram feitos, pelo menos lá no DataSUS, só teve o registro de um caso de aborto induzido por questões legais ou médicas, certo? Ou seja, um aborto foi feito pelo menos no DataSUS. E outra questão interessante, eu também não vou confiar 100% nesses dados, porque existe o caso da subnotificação, que é quando ocorre, o aborto é realizado e a mulher ela consegue escapar, sobreviver. Então, existem alguns abortos que são subnotificados, mas quando a mulher ela acaba falecendo por uma prática de aborto ilegal, quando ela chega no hospital, o médico ele consegue diagnosticar o caso. E aí, são 118 desses envolvendo gestação, de aborto, 56 de um universo de 67.147 mulheres que morreram. Esse universo, geralmente, ele é usado para advogar o aborto. Só que quando você vai pegar a ficha do DataSUS, você vê que dentre esses 67 mil mulheres mortas, existem vários fatores. Diabetes, hipertensão, acidente de trânsito, várias coisas. Mas quando você vai focar só nas doenças relacionadas ao aborto, você chega a esse número muito pequeno. E o DataSUS ele vem sendo feito desde 1989. E o total de abortos ele
é constante, ele cai um pouquinho, depois desce, mas o número é muito pequeno. 68, 79, 53, no ano de 2015 foi 53, 2016 56, subiu um pouquinho, mas esse número muito pequeno. E o que acontece? Em vez de se você usar o dinheiro do Ministério da Saúde para investir nessa prática, por que você não pode usar esse mesmo valor para investir em outras causas que causam muito mais morte à mulher do que o aborto, certo? Outra coisa, o Brasil teria porte para isso? Muitos médicos já se declararam que não fariam, por objeção de consciência. E aí teriam pouquíssimos profissionais para fazer essa prática. Cristo tem uma capacidade incrível de fazer coisas ruins trabalharem na realização de bons propósitos. Essa aqui é uma imagem ilustrativa de José. José, ele quase morreu quando foi pego pelos os seus irmãos. Só que o mais velho disse, não vamos matá-lo, vamos entregar aos egípcios. O que será que teria acontecido se José tivesse sido morto? Provavelmente ele não teria sido preso, não teria chegado ao vice-governador do Egito e provavelmente não teria dado alimentos aos egípcios que iriam passar por aquela fome e muito menos o povo de sua família, o povo de Israel. Finalizando, eu só queria deixar um recado para vocês, que a gente não suba no muro, a gente não faça esse negócio que o Boechat falou de eu sou cristão, eu sou contra o aborto, mas do ponto de vista político eu sou a favor. Não, ou você é contra porque você acredita em Deus e você sabe que Deus valoriza a vida humana, e isso é algo que traz moralidade à nossa sociedade. Então, opinião privada não pode ser diferente da opinião pública. A gente não consegue separar isso. Estamos deixando mais e mais casos acontecerem por leniência nossa. Deus, ele restaura e perdoa totalmente aquelas pessoas que realizaram o aborto. Se você conhece alguém que vive o sofrimento de ter realizado, se sente culpada, explique a ela que Deus perdoa todos nós integralmente.